Olá, professor! Seja muito bem-vindo aqui em mais um episódio do nosso podcast The Place. E hoje, gente, eu tenho uma convidada mega especial. Ela não é qualquer pessoa, eu vou explicar pra vocês quem que é essa pessoa aqui. É a minha querida advogada também, né? A Anaísa. Ela, gente, calma, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela que é uma advogada especializada em medicações e tratamentos de alto custo. E por que ela é tão especial pra mim? Exatamente por isso, né? Porque há quase um ano atrás, gente, a minha mãe, eu precisei dos serviços dela porque a minha mãe teve um aneurisma e nós precisamos correr com ela, correr com a minha mãe, né? Precisamos com atendimento de muita urgência, com um tratamento muito caro, e quem nos ajudou foi a nossa querida Anaísa. E hoje eu a convidei para vir aqui trocar uma ideia, gente, porque hoje, além de advogada, ela também está no digital, né? E ela está aqui para falar pra gente, para compartilhar um pouquinho sobre esse lado da vida dela. Querida, muito obrigada por aceitar nosso convite, né? E quero que você aqui se apresente, né? Porque eu acho que resumir o seu currículo nisso daqui é muito pouquinho, né? Imagina. Tô sendo injusta com você. Imagina. Mas pode falar aqui, ó, qual que é a sua especialidade? Conta um pouquinho aqui sobre você. Bom, inicialmente, muito obrigada pelo convite, Ana, você, seu esposo Ricardo, que não é tão legal quanto você, mas a gente aceitou por você, tá? É um prazer imenso estar aqui com você. Eu brinco assim, que Deus nos coloca nas melhores mesas. Graças a Deus, quem está sentado na mesa é você e não ele. A gente agradece muito, mas brincadeiras da parte, vamos lá. Eu sou a Anaísa Banhara, tá? Eu sou advogada especialista em medicações e tratamentos de alto custo. Leia-se alto custo, medicações e tratamentos que custam vultuosos valores, assim, que passam de milhões, né? 19 milhões, 23 milhões, 1 milhão, 2 milhões, enfim. Esses são os medicamentos de alto custo. Hoje eu tenho um escritório físico, né? Temos 2 salas físicas, mas trabalho muito no digital e a gente vai falar bastante sobre isso, acredito. Mas nós somos pioneiros em algumas conquistas que é legal citar, que elas vieram de conquistas de indicações do próprio digital, tá? Que é o primeiro Voxzogo, que é um medicamento para acondroplasia, nanismo, né, que a gente chama pejorativamente e erroneamente de anão, mas não é legal falar. O certo é falar criança com nanismo, criança com acondroplasia. Então, somos pioneiros. Somos pioneiros no Carticel judicializado contra a União. O que é o Carticel? É um tratamento que promove a cura da leucemia linfonoide aguda, uma terapia gênica. Temos mais de 38 Zolgesmas, que é uma medicação que tem potencial de cura para crianças de atrofia muscular tipo 1, que é uma doença neurodegenerativa progressiva raríssima e gravíssima. Temos o primeiro Quintrac do Brasil, que é uma medicação para melanoma ocular, que é um câncer uveal que dá na retina, na pelezinha da retina do olho. É raríssimo, tem 5 casos no mundo. A gente tem o primeiro do Brasil e depois já conseguimos mais 2. Tá? Nossa, e de 5 do mundo? Do mundo, graças a Deus. Temos também primeiro Elevides, comprado integralmente com verba da União, que é um medicamento para 19 milhões. Nosso paciente Guilherme, que é para Duchenne, que também é uma doença raríssima, grave, neurodegenerativa. Então, essa é a minha especialidade. Eu costumo dizer, trabalhar no ramo legal do direito, que é aquele que ajuda Deus a salvar vidas. Nossa, que legal. Nossa, muito bacana. E, assim, de repente, como é que você parou nisso? Menina, eu gosto de contar essa história, porque quando eu vou em alguma entrevista ou em algum outro podcast, as pessoas normalmente já assistiram outro e falam assim, eu vou te fazer uma pergunta, eu já assisti, mas eu quero ver você contando aqui. Porque eu achei muito legal, muito diferente. Eu falo, então tá, vamos lá. Bom, como você sabe, sou formada em Direito, e desde o primeiro semestre do Direito eu já comecei a fazer estágio. E eu jurava que eu queria ser promotora de justiça, né, até então. Na verdade, meu pai queria que eu fosse e eu tomei aquilo para mim como destino, como muita gente faz, né? Tomei como destino. Então, já fui desde o primeiro semestre fazer estágio na Promotoria de Justiça e fiquei... Dali, eu trabalhei para frente 10 anos no Ministério Público. Entre estágio, assessoria de procurador, assessoria de corregedor-geral. E, num dado momento da minha vida ali dentro, eu não estava me sentindo útil. Falei, cara, eu não estou me sentindo bem, não é isso que eu quero, não está legal. Alguma coisa inflamava em mim, assim, que não estava feliz. Falei, eu acho que eu vou advogar. Louca, né? Então, na época, eu ganhava cerca de 10 mil reais, isso foi 2016, 2017. Que era um valor legal para a época? Muito legal. Para ganhar nada, eu saí para o zero.
E na época, meu chefe falou assim, eu vou montar um escritório, você não quer ser sócia? Tal. Eu falei assim, poxa, para ontem, né? E começamos um escritório, eu e mais 2 advogados, que inclusive um filho dele, um dos era filho dele. E começamos a mexer com tudo, direito de família, o que parecia. Aquele generalista, sem nicho nenhum, sem rumo nenhum, sem nada. O que aparecia, a gente fazia. Só que eu achava, e olha que louco isso, eu falava assim, gente, mas quando que começa a ganhar dinheiro com isso aqui? E o meu sócio, que era filho do então ex-meu chefe, falava assim, não, advocacia, você só começa a ganhar dinheiro a partir dos 10 anos de advogado. Eu falava, não. Eu já era inquieta desde aquele tempo. Eu falava assim, não, tem que ter um jeito de ganhar dinheiro mais rápido. Tem que ter um atalho, eu falava. Tem que ter, só que eu não sabia qual era. Aí eu achava que era dar aula na faculdade. Comecei a dar aula na Universidade Federal, na Universidade Católica, e fui indo. A sociedade não deu certo. Abri um escritório sozinha e me achei no criminal. Defendendo o bandido? Defendendo o bandido. Não e acredita. Eu vou te falar um negócio. É massa pra caramba. Porque a emoção de você tirar alguém que está com a liberdade cerceada, de você dar dignidade para alguém, porque a gente acha que presídio é muito bom, que bandido tem que ficar preso mesmo. Não é bem assim na realidade. Mas, enfim, isso não é pauta para hoje. E aí eu falava, cara, eu tô gostando, engravidei. Você sabe, né? Quando tá na loucura. Da primeira. Não, é quando tudo tá de ponta cabeça, é lá e você tá grávida. É nessa hora. É nessa hora. E aí, menino, eu tava lá de 7, 8 meses. Aí eu fui num presídio um belo dia. Sabe, de 7 meses? Meu Deus. Eu falei assim, cara... Pensei, não vai dar mais para continuar nessa vida. Nada contra os criminalistas, mas ali eu me senti que não fazia mais parte daquilo. E só que eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu cheguei em casa, a gente morava no apartamento, a Maria ainda não era nascida, eu tinha um altar. Tinha Nossa Senhora Aparecida, tinha uma imagem do Papa e tinha uma cruz. Me lembro exatamente desse dia. E o altar era do lado da janela, assim, que era virado para a rua. Eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me dê algo que seja útil para a vida das pessoas. Eu hoje abandono a área criminal, mas eu quero fazer a sua vontade. Que o Senhor coloque algo de propósito na minha vida, que eu vou agarrar com as minhas mãos e nunca mais vou soltar. Foi assim. E aí, olha que coisa... Quando você entrega para Deus o seu destino, a sua vida, como Ele faz desenhado. Você vai dançando numa valsa, né? E tinha um salão de beleza que eu frequentava na época, que a tia do meu esposo trabalhava lá de recepcionista e eu tinha desconto. Um salão chiquíssimo da cidade, só que eu não podia pagar. A única coisa que eu podia pagar lá era a unha, com o desconto. Mas eu ia, toda semana ou de cada 15 dias eu ia, porque eu gostava de ficar inserida naquele ambiente de pessoas que tinham dinheiro. Eu gostaria de ver, igual o Globo Repórter, como o rico anda, se veste, come. Eu gostava de observar aquilo ali, né? Aí eu sentava lá um belo dia, só que sempre conversava de igual com qualquer pessoa. Por quê? Apesar do digital ser uma ferramenta maravilhosa para captação e validação de autoridade, nada, principalmente na advocacia, substitui o contato com as pessoas físicas. Nada. Network. Nada. E eu ali sentada e tal. E todo local é um local adequado para você fazer propaganda do seu trabalho. Com certeza. Qualquer local. Com certeza. E aí a dona do salão veio um dia assim para mim, falou assim... Oi, como que é o seu nome mesmo? Aí eu olhei, você tá fazendo ela, olhando para ela. Aí a Anaísa. Aí ela, você é advogada? Deu... Sou. Eu não estava fazendo nada, né? Fazia umas 2 semanas que eu tinha rezado para Deus. Sou. Ela falou, menina, eu tenho uma filha que ela tem uma síndrome raríssima, que chama síndrome de Dandy Walker. Ela precisa tomar 18 medicamentos, ela precisa de cirurgia, ela precisa de home care. E foi me contando a história da menina. Aí, de repente, ela virou para mim e falou assim, você é especialista na área da saúde? Aí eu... Claro, bebê, que eu sou. Sou assim, nunca tinha feito. A partir de agora. Nunca tinha feito nenhuma ação de saúde. Mas me intitulei ali. Aí ela falou assim, então tá. Vamos fazer o seguinte, quanto que você cobra a ação? Menina, assim, no meio do salão. Aí eu falei, nossa, Ana, eu não sabia o que eu falava. Eu falei, R$5.000. Ah, é? Beleza, eu vou fechar com você. Desse coisa jeito. Mais barata, né? A advogada mais barata. Aí eu falei, R$5.000. Aí ela falou assim, você não quer permutar aqui no salão a R$5.000? Eu falei, claro que eu quero, minha querida. Pronto. Da unha, eu passei a fazer luzes, hidratação no salão mais chique da cidade. O quê? Fui pra dentro.
Beleza, consegui. Na época era eu sozinha, Deus, não tinha mais ninguém no escritório. O escritório se resumia a eu. Aliás, eu não tinha sala. Acabei de falar que eu tinha acabado de sair de uma sociedade, que eu tinha acabado de pedir a Deus uma direção e fazer a vontade dele. Não tinha lugar nenhum. Lugar nenhum. Cheguei lá em casa, um closet desse tamanhozinho, tinha um computadorzinho, Moral da história, consegui tudo que aquela menina precisava. Quando eu imprimi a decisão, que eu gosto de papel, né? Chegou lá, tal, aí eu imprimi, eu li, decisão, liminar deferida, na hora, eu bati a mão na mesa e falei assim, é isso aqui que eu vou fazer, para sempre. Até Deus permitir, vai ser isso aqui que eu vou fazer. Cuidar das pessoas através da advocacia. E dali eu mudei a chave da minha vida. Dali, me emprestaram uma sala, que eu nunca paguei um aluguel, numa sala no Evolution, que você sabe, é um prédio chiquíssimo aqui de Campo Grande. E Deus foi fazendo as coisas. E dali, chegou um cara que estudava comigo, que era da igreja, da São João Bosco, falou assim, Anaísa, você sabe o que é Instagram? Você sabe como é que funciona o Instagram? Bem assim foi a conversa. Eu falei, eu sei, mas eu não gosto muito. Eu tenho um perfil aqui, tinha 150 pessoas no meu perfil. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que começar a postar vídeo. Você tem que começar a engajar. Eu não sei o que tá falando, cara. Como assim, fulano? Não, vem cá, eu vou ser seu social media. Que é isso? Eu chegava 4 anos atrás. Vamos gravar uns vídeos? Vamos gravar uns vídeos, fizemos umas fotos e assim... Tinha uma ação, mas eu já era especialista. E aí... Mas era uma ação que você tinha ganhado. Presta atenção, você não tinha perdido, entendeu? E tem mais uma coisa. Quando eu trabalhei no Ministério Público, eu trabalhei com ações de saúde. Aquilo, na época, era um embriãozinho, não era nada. A gente dava pareceres em saúde. Inclusive, meu chefe nos obrigava a dar pareceres contra a concessão de medicamentos e tratamentos. E aquilo me irritava muito, porque eu não queria, eu queria dar. Então, eu já tinha noção de direito material. Então, não foi simplesmente, você não é nada. Saiu do nada. Não, mas eu não era especialista, tá? Então, e aí começamos a gravar. Videozinho. Aí veio a segunda procura, o segundo cliente. Mãe de uma menina, inclusive de Campo Grande também, que tem atrofia muscular tipo 3, precisava de um medicamento que nunca ninguém tinha conseguido. E sabe o que é engraçado? Quando você é ignorante, no bom sentido, é que você acha que você dá conta de tudo, né? Nada é difícil, Nada né? é difícil. Quando você não tem noção, aí você fala, não, bate no peito e vai. E eu falei, não, mas o plano é... Conseguimos o medicamento da guria. A guria toma até hoje. O medicamento que custa R$350 mil é a infusão. A guria toma até hoje. A infusão é tipo, cada vez que ela toma, cada vez que ela 350 mil. Nossa. E aí, fui fomentando... Tanto é que... Você já viu os seus vídeos lá embaixo na timeline, Nossa, né? Nossa senhora, ainda chega a dar dó dela, né? Nossa, mas quem que é essa sujeita? Eu conto pra eles que um dos meus primeiros vídeos, eu sempre mostro essa foto, que eu gravei na sala da casa da minha tia, no sítio, com abajur na minha cara, de joelho. Não, sério, eu coloquei almofada porque eu tinha que mudar o cenário da sala, né? Eu não podia gravar no mesmo cenário da sala, né? Então, uma hora eu virava uma parede, outra hora eu virei pra outra parede, uma hora eu virei pro sofá, entendeu? Aí, o melhor de todos foi que eu coloquei a almofada, ajoelhei na almofada, virei o abajur pra minha cara e coloquei aqui... e coloquei meu Samsung, né? Lá em 2021, meu Samsung 2018, né? Tipo, porque na época não dava ainda pra trocar o celular. Que iPhone, né? Que iPhone, não tinha iPhone naquela época. Aí, coloquei ele aqui e eu lá gravando com o maior sorriso, entendeu? Ninguém sabia que eu estava ajoelhada na sala com abajur na minha cara. Olha isso, olha entendeu? Hoje ainda tem ring light, né? Mas era o abajur, porque na minha tia não tinha nada, né? No meio do sítio, no meio do mato, literalmente no sítio, entendeu? Então ninguém sabe como a gente começa. Não. Né? Mas eu olho aqueles vídeos, cara, eu falava, aquela menina lá, eu já acreditava, entendeu? Exatamente. E sabe o que é mais maluco? Esse rapaz, que é o Lucas, quando ele veio me ofertar o trabalho dele, que ele também nunca tinha feito nada, eu fui a primeira cliente dele, o primeiro case de sucesso desse sujeito. Ele era amigo de um cara de um Paris 6 restaurante, né? Bom e tal. E a gente ia lá de graça filmar no Paris 6. Então, assim, parecia que meu cenário era esplendoroso, minha querida. A gente ia em cafeteria. Então, a gente se virava. Se virava. E assim que começou. Que começamos assim, né? no digital. É que, assim, às vezes as pessoas, elas olham, né? Você fala, nossa, já tá com um perfil de 10, 20, 30, 90 mil. E parece que foi super fácil chegar ali, né? Ninguém sabe quais os perrengues que você passa no começo. Então, você precisa mostrar, né? Sempre quando eu posto umas coisas mais antigas, nossa, sempre tem muito engajamento. Porque
Porque quem tá chegando agora não sabe pelo que você passou. Eu lembro esses dias eu fiz uma postagem, quando eu tava falando aqui com o advogado da nossa empresa, né? Que eu tava contando pra ele que eu cansei de fazer live pra 0 pessoas, né? Só que a questão é que a live ficava gravada. E mesmo sem eu saber, existiam pessoas que estavam ali assistindo, né? E aí na hora que eu tava falando com ele, eu tive o insight de fazer isso, esse post, né? E aí eu peguei uma foto lá que eu falei, né? Uma foto que o Ricardo tirou na minha cadeira, cara, que eu tive que trocar aquela cadeira que eu quase travei do pescoço por causa da bendita cadeira, que eu não tinha dinheiro pra comprar outra cadeira, que era aquela cadeira do Carrefour, sabe? Ótimo. Que ela não acerta nada, ela não tem braço, ela não tem nada. Ergonomia. E aí, ergonomia, ainda bem que seu esposo 2. não é fisioterapeuta. Ainda bem, né? Quem resolveu o problema era ele. Aí, tipo assim, o braço era baixo e o mouse ficava aqui. Então, cara, nossa, era muito torta. E aí, eu tava lá naquela cadeira, né? Sentada de qualquer jeito, com o ring light na minha cara. Que você não enxerga nem o celular com o ring light na sua cara, entendeu? E eu lá, falando assim, né? Tipo, ninguém via que eu tava descalça, tal, essas coisas, né? Mas a foto pegou. E aí, eu falava assim, eu comecei, esse dia, nessa live existiu 0 pessoas. Aí eu fui lá no meu começo. Aí eu peguei as postagens, porque o pessoal fala, Ana, você não sabe o que é postagem sem engajamento, porque você tem engajamento. Aí eu fui lá, achei uma postagem minha, que a única curtida era minha. A única curtida da postagem era minha. Nem meu esposo engajou, entendeu? Só eu, entende? É verdade. Aí, assim, uma vez das antigas, entendeu? Só eu. Aí eu coloquei assim, nesse dia, né, nessa live tinham 0 pessoas. Nesse post, houve uma curtida e era minha. Como é que as pessoas querem coisa fácil, né? Exatamente. Aí eu peguei essa foto aí que eu tô te falando dessa live, eu falei, nesse Reels que eu gravei, eu estava de joelho com a abajur na minha cara no meio do sítio. Não, mas essa é boa, cara. No meio do sítio. Eu falei assim, mas nada disso foi o suficiente para eu desistir. Aí você fala assim, depois de um ano, 10 mil seguidores, depois 50 mil seguidores. Você tá falando ano, gente, um ano é pouquíssimo. Não é nada, né? Não, na verdade, a gente... foi um ano que a gente bateu 10 mil. Aí foi porque eu comecei em novembro, aí a gente bateu 10 mil em outubro, né, do outro ano. Então, aí veio o quê? O primeiro, os 10 mil seguidores. Depois, mais um ano, 50 mil seguidores. Agora a gente tá quase nos 100 mil seguidores, né? E aí, agora o quê? Eu já fiz uma imersão, já tenho, nossa, não sei quantos mentorados ativos hoje. Eu acho que a gente tá em 120 mentorados ativos, sem contar os que já acabaram, né? Então, assim, cara, é o começo, cara. É o começo. O problema é que as pessoas querem começo. algo muito fácil e rápido, ou não confiam nelas mesmas, né? Eu acho que essa normalmente esse é o falta ponto. de autoestima é algo assim absurdo. Mas o que eu tenho para agregar para tal pessoa? Minha amiga, pergunta para Deus, que Deus vai te mostrar o que você tem para agregar. Ele te deu seus dons, né? É lógico, todo mundo tem algo para agregar. E a gente sempre fala, tanto no digital quanto na hora que a gente vai fazer uma peça ou, enfim, um recurso, a gente fala, mas isso aqui o juiz sabe quando eu vou fazer treinamento para as meninas, que hoje nós somos em 15 advogadas. Eu e mais 15. Pra quem não tinha ninguém. Para quem não tinha, era só eu, mais 15. Então, eu falo assim, o óbvio para você, minha querida, às vezes não é óbvio para o juiz. E a mesma coisa você para o seu vendedor, e o professor para o consumidor, para o cliente, para o aluno. Então, às vezes, é óbvio para você, mas para alguém vai construir alguma coisa. Então, o negócio é começar a ir fazer, botar as caras. A gente estava no treinamento esses dias e eu escutei essa frase que eu achei muito boa, que ele fala assim, não espere estar pronto para começar, comece para estar pronto. Nunca vai estar pronto. É porque cada vez a gente vai passando de nível, né? Então, assim, a Anaísa, que começou com um caso no salão de beleza, olha só. Permutando. Né? Permutando a unha e as luzes. Que já é muita coisa, entendeu? Claro. Hoje você permuta? De jeito nenhum. Hoje não tá valendo isso, né? Já foram quantos casos depois desse? Você tem noção? Não sei, mas em 2023 foram 1.240. Só em um ano ou no total? Em um ano, em 2023. Eu sei porque... Sem falsa modéstia. Legal falar isso, né? Nós ganhamos ano passado, referente a 2023, recebemos o prêmio este ano. Melhor escritório digital da área da saúde do país.
Foi uma premiação que aconteceu em São Paulo, eu fui receber. E lá me fizeram essa mesma pergunta. Quantos casos você teve, imagina, 2023? Foi o Cândido, o Rafael, que no caso é até meu mentor. Não sei se vocês conhecem o Rafael Cândido, mas famosíssimo no mundo jurídico e fora dele até. Quantos casos você teve em 2023? Falei, cara, você sabe que eu olhei no meu software antes de vir para te responder? 1.244. Ele falou, caramba, é muito caso. Eu falei, não é muito caso. É caso pra caramba, eu falei para ele. Porque eu não tô falando de um cliente final de massa. Não estou falando do cara que toma um Venvance. Eu estou falando, meu cliente, 1.240 clientes raros, que o N de pacientes é desse tamanhozinho, é muita coisa. É muita. Quando eu falo para você 37 zoogesmos, 37? São 37 vezes 7 milhões cada. É mais de 33% do número de pacientes com AME no Brasil. É muita coisa para um escritório só. Eu estou falando só do meu escritório. Eu tenho 107 crianças com nanismo tomando Voxzogo hoje. 107 no meu escritório. É mais de 53%. Nós somos hoje o escritório que mais judicializa ação contra a União e contra o Estado Municipal. Nós somos conhecidíssimos. A União deve te adorar, né? Ama. Nossa, o dia que você passar ali na frente de Brasília, você passa longe. Você sabe que eu tenho medo. De verdade, eu tenho medo de ir a Brasília. Algumas vezes eu fico com muito medo. Eu já cheguei a sair para ir para o aeroporto e voltei para casa. Sério? No meio do caminho. Não fui. Fui impedida por circunstâncias maiores que eu não sei explicar. Eu falei, meu querido, volta. Não vai. Não vai. Não fui. Não sei o que ia acontecer, mas não fui. Mas a gente Olha, que coisa louca. Sim. Não, porque você tem seu escritório com maior casos contra a União, minha filha. Contra a União. A União não tem nada de união com você, né? Zero. Você tem uma noção, um dia a gente foi discutir, que a gente... Olha só, como que é louco falar isso também, que eu nem estava pensando em falar isso. Mas, além de tudo, eu uso o meu Instagram como força terceira do meu processo. Então, vamos lá. Eu atuo na área do processo, que é lá com o juiz. Eu atuo na área administrativa, fazendo advocacy, tem contato político. E eu estou falando sem nada de corrupção, não é isso. É ter contatos políticos para te beneficiar o seu cliente final, de maneira totalmente lícita e legal. E a gente tem um Instagram. Não foi uma, nem duas, nem três, nem 10 vezes que nós resolvemos casos específicos pelo Instagram. Porque a gente jogou aberto, a gente jogou no ventilador. Tá? Ó, o negócio é o seguinte, tem uma criança aqui que tem uma decisão liminar deferida, a criança está na UTI, já faz 30 dias que a União não está cumprindo, o depósito, passa um dia, cumpre. Ó, o negócio é o seguinte, foi votado o tema 6, 1, 2, 3, 4, vai atingir 3 milhões de crianças raras, precisamos de um projeto de lei, sai o projeto de lei. Então, o Instagram é uma ferramenta, para mim, extremamente importante. E poderosa. Então, se alguém tem dúvida sobre a autoridade que você passa ali, sobre a resolutividade daquilo ali, perca suas dúvidas agora. Tenha certeza de que aquilo ali é um terceiro poder na sua mão. Independente de qual a sua atividade, o que você engaja ali é muito poderoso. Não existe medo maior de um político ou de um estatal que não seja a exposição. É o maior medo deles. Político nenhum quer ser visto como carrasco. O cara que não está cumprindo a decisão. O diretor do DEJUDE que não está cumprindo a decisão. A gente conseguiu, com a força do Instagram, demitir 3 diretores do DEJUDE, que é um departamento que executa as decisões. Ou seja, sai uma liminar para comprar uma medicação de 19 milhões para salvar a vida de uma criança, exemplo. Esse diretor do DEJUDE é quem manda pagar. Então, ele é o cara lá na frente. Com o Instagram, a gente conseguiu que 3 fossem demitidos. Porque eles não queriam pagar. Não queriam pagar e faziam um corpo mole, e o sistema deles não funcionava. E foi pelo Instagram, minha amiga, que a gente fez mudar um órgão judicial que hoje está beneficiando muita gente, que está funcionando direito. Mas eu me lembro que uma das vezes eu tentava marcar com esse diretor, com o último. Tentava marcar, não podemos receber por compliance, o advogado que não pode receber, o caramba que não pode receber. Joguei no Instagram, falei, pessoal, o fulano de tal não está querendo receber nós, que estamos patrocinando a causa das crianças, nanana. 1 hora depois que eu postei, o sujeito me ligou. Tal dia, aqui presencialmente em Brasília. Eu falei, morri. Vou com advogado, vou com segurança, por favor. Salva a vida, advogado, bombeiros, policiais, por favor. Ana, nós chegamos lá, fui eu e a Jaque, que é minha cunhada, que por coincidência também é minha coordenadora jurídica.
Chegamos lá no Dejude. Eu nunca me senti tão famosa na minha vida. Nós entramos, assim, um núcleo gigante de servidores e tal. Na hora que nós pisamos o pé, foi assim, ó. Todo mundo virando a cara? Todo mundo queria saber quem era a gente, porque a gente conseguiu causar um frisson, uma exoneração em massa. Não acredita. Sim, foi a primeira e última vez que nós fomos recebidos pessoalmente. Tô com saudades do Júlio. Se quiser me chamar mais uma vez. Essa Anaísa causando. Depois daquilo, fomos proibidas de entrar presencialmente. Não né? acredito. Proibidas. Sério? Proibidas. Não acredito. E Mas aí? eu fui, a gente foi, né? Aham, caraca. Mas agora eles nos atendem pelo WhatsApp, pelo telefone. Ah, minha filha, é só... Tá aqui, né? Agora mudou. Mas é muito poderoso, mas isso é muito interessante. E rede social? Eu vejo que, assim, no caso, né, dos professores, às vezes eles duvidam muito desse poder, né? Não só os professores, eu acho que, assim, a gente pode falar de profissionais autônomos, né? Porque, na prática, os professores particulares, assim como um advogado, ou assim como um empresário, assim, nós somos profissionais autônomos, né? Então, assim, a gente é no famoso sistema se vira, né? Se vira, meu filho, corre atrás, entendeu? Você tem que ser multitarefa, ser o marketing, né? Se você é CEO, você é CFO, você é o social media, você é a secretária, você é a tia da limpeza. Meu filho, quando a empresa nasce, você é tudo, você é multitarefa, né? E aí, quando a gente precisa, você precisa crescer, a gente meio que atira para todo lado, né? Vamos ver o que é que dá, né? Quando você começou a advogar, era em mau português, seria advogado de porta-cadeia, né? Cara, que aparecer, você tá pegando, né? Você tá pegando. Mas você precisa aprender, você precisa agir, né? E Nunca tinha advogado. Um professor, quando ele começa, ele pega de tudo. Ele pega desde de um senhorzinho que vai viajar, até a criança que tá fazendo reforço escolar. Cara, o que aparece... Eu já peguei de tudo, menina. E como é que vocês nicham isso hoje? Ah, porque aí você vai pegando jeito, né? Você vai pegando gosto pela coisa. Quando eu comecei a dar aula... Nossa, eu pegava tudo, menina. Eu dava aula para uma senhorinha que ela até já faleceu, que ela fazia lá na escola onde eu dava aula, menina, ela tinha uma dificuldade enorme. Eu acho que ela fazia ali para se distrair, sabe? Uma queridíssima, né? Mas ao mesmo tempo eu dava aula para criança. Ela tinha lá seus 70 anos e eu depois pegava criança de 3, 4 anos, né? Então, assim, só que conforme você vai trabalhando, você vai vendo, eu gosto mais disso, eu sinto que eu gosto mais daquilo, né? E aí você vai desenvolvendo. Quando eu comecei a dar aula particular também, menina, eu dava aula de tudo. Olha, eu sou formada em história, né? Eu já dei aula de história, português, geografia, estudos sociais, filosofia. Minha filha, que aparecia, eu dava aula, entendeu? Ainda mais na época do casamento, né? Então, assim, cara, precisava de festa, dinheiro. Né? Tinha, a festa, era apartamento, era tudo, né? Então, assim, você pega o que tem. Eu falo que nesse momento a gente tá no modo survival, entendeu? E aí, tudo bem a gente tá no modo survival, porque a gente precisa realmente sobreviver, né? Só que vai chegar um estágio da sua vida que você precisa sair do modo survival. O problema é que a gente se acostuma a esse modo de vida, né? E você continua o quê? Só vivendo, né? Na verdade, só sobrevivendo. E você não percebe que, você já avançou. Você não é mais aquela pessoa do começo. Você já não precisa mais aceitar qualquer pessoa, né? E aí você precisa sair desse modo, e aí você olha para o seu negócio, né? Por mais que ele seja, às vezes, ainda pequeno, você fala, eu posso fazer diferente, né? E aí é quando a gente começa o quê? Dar o rumo para onde você quer ir. E quando a gente percebe que nós podemos, a gente não tá mais nesse modo de sobrevivência, dar o rumo que a gente quer pro nosso negócio, fica gostoso demais, né? Nossa, é maravilhoso. Fica bom demais, cara. Mas não é porque, é por arrogância, por nada. É por satisfação pessoal. Não, total. O que o dinheiro, a satisfação financeira te traz de pessoal é muito bom, porque daí você começa a trabalhar só com aquilo que você acha que faz sentido, que você gosta, que bate com seus princípios. Você não aceita mais xingamento de cliente, você não aceita mais situações que te botam para baixo. Não, você vai tomando cada vez mais consciência de quem você é e para que você está. Exatamente. Né? Isso é muito gostoso. Eu acho que assim, não sei se você já leu aquele livro do Simon
Sinek, nunca sei como é que fala. Começa pelo porquê? Já li esse livro? Não, eu vou te emprestar, então. Eu vou te dar um dele. Isso. É maravilhoso. Porque ele fala sobre o Golden Circle, né? Que é o círculo dourado, né? Que ele fala, que é quando a gente fala sobre o que, o como e o porquê, né? Que empresas, a maior parte das empresas, elas sabem o que fazem, algumas sabem como fazem e pouquíssimas sabem o porquê fazem, né? E aí, quando você sabe o porquê, tudo é muito mais fácil, né? Antes da gente entrar aqui, você começou a falar sobre isso, eu ia te falar que você falou, eu preciso preparar novas pessoas para fazer o que eu faço, porque a Anaísa não vai estar aqui para sempre, né? E eu sempre sentia algo nesse sentido e eu não sabia explicar o porquê, né? E aí, o mesmo Simon desse livro tem um outro livro que ele chama de Jogo Infinito, né? Que ele fala assim, existem empresas que elas sabem que ela não tá num jogo finito. Tipo, estamos aqui, um vai ganhar, um vai perder e acabou o jogo. Não, eu estou num jogo infinito. Eu vou passar, mas o propósito que eu tenho e o que eu estou construindo vai passar além de mim. Uhum. Eu vou ficar em determinado momento da estrada, mas as pessoas vão continuar caminhando, agregando outras pessoas e o projeto vai embora. A hora que eu vi esse pensamento, eu falei, gente, isso faz todo sentido para mim. Eu falei assim, eu estou no jogo... Naquele momento ficou claro para mim que eu estava no jogo infinito. Então, hoje, lógico, todos nós temos concorrentes, né? Temos pessoas que fazem a mesma coisa que você, mas não como você. Exatamente. Né? Aqui está um ponto. E aí, quando eu comecei a ter clareza disso, assim, eu nunca liguei muito para aquilo que a gente fala que é a concorrência, né? Mas a partir daquilo, para mim, clareou que, assim, existem pessoas que fazem de maneiras diferentes, que vão atingir pessoas diferentes, porque elas não têm o mesmo propósito que eu. Por mais que nós ensinemos a mesma coisa... Não vai ser como você faz. Não é o mesmo ponto de vista, não é da mesma maneira, e vai ter gente para todo mundo, sabe? Sim, a prova disso é você, por exemplo, mentorear uma pessoa individualmente. Já tive 10, 12... E muito me chamou a atenção uma que eu achava ela muito parecida comigo com relação a script de atendimento do cliente, até conteúdo de peça e tal, mas ela não tinha o quê? A mesma autenticidade que eu no digital. Quem está gerando mais venda hoje? Sem falar de querer falar muito de concorrência, de olhar para o lado, mas olhar sempre para frente do seu trabalho. Sou eu. Poxa, mas a menina é até melhor do que eu, mas ela não faz como eu faço. É isso que é o ponto. Ela não agrada o cliente final como eu agrado, seja pelo meu jeito, pela minha autenticidade, pelo meu atendimento, pelo meu saber da doença, meu conhecimento técnico-científico. Então, a gente precisa quebrar um pouco essa objeção. A gente estava falando disso antes de começar a gravar, né? De que compartilhar não é necessariamente trazer concorrência. Compartilhar é deixar o seu infinito aqui, né? Exatamente. É passar o seu conhecimento. E uma coisa que uma colega minha fala sempre, que é a Flávia Marinho, que é uma vendedora nata de infoproduto para advogados, ela fala o seguinte, perder cliente, você vai perder para qualquer pessoa. Seja por alguém que chega como novidade, seja alguém mais novo, seja alguém que vem com uma técnica diferente, seja alguém que foi primeiro em tal coisa, você vai perder. Então, que você perca para alguém bom como você. Então, a gente tem obrigação de passar o que a gente sabe, sim, para aqueles que estejam, obviamente, na mesma sintonia de princípios e valores que a gente, porque também não dá para jogar pérola aos porcos. Total. Né? Não, isso é uma ideia maravilhosa. E se for para perder, perde para alguém que seja tão bom quanto você. Perder pro vizinho não dá, né? Não dá. Aquele que faz mais barata. Não. Né? Aí você tá errando na qualidade. E assim, nossa, essa história do jogo infinito, você falou sobre isso, né? E me veio essa ideia na cabeça. Nossa, aquele dia, assim, me deu muita clareza, sabe? E eu consegui visualizar o que realmente eu quero construir, né? E eu falei isso, né? Falei na imersão, eu falo para meus mentorados, que eu falo, olha, hoje... Eu não tenho noção de quantas pessoas nós já impactamos, mas vamos supor aqui que já foram lá 500 professores, né? Isso, assim, a Ana, quase 3 anos de digital, foram 500 professores impactados. Eu falo que eu tenho muita clareza que daqui 10 anos vão ser 250 mil. Amém. Professores impactados, entendeu? É muita gente. É muita gente.
E aí é o quê? E eu vejo isso com muita clareza, por quê? Porque é o que eu vou construir, né? Aonde eu estou não é o meu estágio final, eu só tô assim, tô subindo a escada e eu vou até onde Deus me permitir. Por quê? Porque eu acho que isso acaba trazendo clareza dos dons que Deus nos dá, né? São os talentos, né? As moedinhas. Eu sempre falo aos meus mentorados, Deus dá as suas moedinhas. Quando a gente não expõe as nossas moedinhas, você está enterrando as suas moedinhas, né? Má servo, né? Você não pode ser um mau servo e enterrar as suas moedinhas, não. Eu vejo que o professor, normalmente, ele tem o dom da comunicação, né? Por quê? Porque a gente precisa se comunicar o tempo todo. Advogado deve ter o dom da comunicação, porque ele precisa convencer alguém, ele precisa falar, né? E aí, quando você tem essa clareza, você começa a falar assim, bom, então, se eu tô com essa clareza, então o que mais que eu posso fazer com o meu dom? Se Deus me deu, Ele quer que eu espalhe esse meu dom. Como que eu faço para espalhar mais? E aqui a gente começa a ter uma perspectiva de crescimento. Exatamente. Aqui entra o digital. Por quê? Porque quando a gente fala no pessoal, você tem um fone. Quando você entra no digital, você tem um megafone, né? Então, de repente, você não está falando para uma sala de 50 pessoas. Você está falando para uma sala, um Reels que não tem muita visualização. 200 pessoas? Sim. 300? Você viralizou, você bateu 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O que é uma sala com 1 milhão de pessoas? Não cabe em uma sala. Tipo, não dá pra você imaginar. Não tem como imaginar. O que é uma sala com 1 milhão de pessoas. Então, você imagina se você faz um vídeo, né? Que não seja nem 1 milhão, que seja 100 mil visualizações. Nossa. Minha filha, você imagina um vídeo, 100 mil pessoas parando pra ver o que você tá falando. Que tamanho que é esse megafone, né? Isso se constrói do dia pra noite? Óbvio que não, entendeu? A gente tem umas sortes aí no meio do caminho de alguém que viraliza por um acaso, mas não é a regra. Exatamente. Não é. Não, a regra é suor, trabalho duro, exatamente. Consistência, persistência, teimosia. Não, total. E acreditar, né? Acreditar quando ninguém mais acredita. Então, assim, eu acho que essa é o que você falou, né? Que as pessoas têm muita baixa autoestima, né? Eu acho que é muito aquela síndrome do impostor, né? Será que eu sou bom o suficiente? Cara, você é muito bom, você é melhor que eu no que você faz. Como que você não divulga isso, né? A diferença entre as pessoas que crescem muito é que elas simplesmente acreditam que elas podem. É só isso. É só isso. Você acredita que você pode, você faz acontecer. E tem gente que acha que isso é simplesmente um talento natural, né? Eu nasci sabendo falar, eu nasci tendo oratória. Eu costumo dizer o seguinte, no meu exemplo pessoal, eu nasci sendo teimosa. Eu sempre fui muito teimosa. Me identifico. Muito, muito. E assim, eu levei essa teimosia totalmente para o meu trabalho, da parte prática, agora nem falando de Instagram, mas vou chegar nele, no sentido de que eu não aceito um não. Não existe. Meu amor, alguma semelhança aqui? Não existe você querer negar um tratamento para uma criança. Não existe. Você vai dar. Se não é você que vai dar, vou recorrer até eu conseguir. Todos os atendimentos que eu faço com meus pacientes, eu falo assim, nós vamos conseguir em nome de Jesus e nós só vamos parar a hora que a gente conseguir. Uhum. Eu estou dando certeza que eu vou ganhar? Claro que não. Eu não estou dando certeza, eu estou falando que eu vou lutar até eu conseguir. E a gente vai conseguir, se Deus quiser, e se for da vontade dele. Então, quando você começa no digital, é sobre isso também. É sobre, eu tenho uma meta boba, sei lá, eu quero atingir 10K, quero que 10 mil seguidores. Tá, então você só vai parar quando você conseguir. Mas não é fazer por um acaso, é fazer com as ferramentas que você ensina. Com engajamento, postando isso, postando aquilo, que tal, que não. É fazer da maneira correta. Porque se você faz da maneira correta, além de teimoso, você está tendo uma qualidade técnica, né? E o que você ensina é ouro. O que você ensina para os seus... Eu ia falar pacientes, para os seus alunos, é ouro. Porque você sabe o que está funcionando e o que não está funcionando. Você já passou por isso, você já bateu a cabeça. Você já viu o que não dá e o que dá. Então, besta, boba, é quem não está com você, quem não segue os seus ensinamentos. Né? Apesar de, nossa, ela está muito lá na minha frente. Tá, mas é por isso que ela está muito lá na frente, que ela sabe como ela chegou ali. E ela pode te ensinar o que funciona e o que não funciona. O que pode servir como atalho e o que não pode servir como atalho. E aí também... Né? Vem aquela questão de você ter baixa estima, mas aí você também, ao mesmo tempo, você saber se reconhecer. Quem é você? Eu sou a Anaísa, eu sou uma pessoa teimosa, eu sou uma pessoa que tem milhões de qualidades e milhões de defeitos, mas o que eu tenho que ter de principal é humildade para aprender com quem sabe mais do que eu. Tá? Eu sou boa, eu sou muito boa, mas eu não sei o que você sabe. Então, peraí, deixa eu sentar para aprender. Então, ao mesmo tempo que falta essa sensibilidade de autoestima, falta também a humildade.
De sentar, se botar na condição de espectador, de aprendiz. E nós temos que fazer isso o tempo inteiro. Não é porque você é a Ana que você não tem o que aprender. Não é porque eu sou a Anaís, muito pelo contrário. Todos os dias, todos os dias. E ao passo que a gente se coloca no autoconhecimento, termos a noção de quem somos, primeiro como criatura de Deus, depois como propósito de Deus na nossa vida. Segundo, com a humildade, a gente tem que ter o quê? A coragem de executar. Porque também não adianta ficar só na... Já fez 700 mil mastermind, 700 mil pós-graduação e nunca postou um vídeo. Não sai do papel. Ô, minha amiga, vamos? Chacoalha, né? Filho. Deve ser coisa de Ana, né? Analisa, Ana, deve ser alguma coisa de Ana aqui. Mas eu acho assim, ó, é muito isso. A gente ter... É uma frase que eu escuto bastante, né? Que eu vejo bastante pessoal postar. Quem não senta para aprender não é digno de levantar para ensinar. Entende? E eu acredito muito nisso, cara. Assim, você sempre vai ter o que aprender. Um dos treinamentos que eu tava esses dias, a gente tava sobre venda, né? E eles falam, vender é técnica, não é dom. Né? Então não tem essa que a pessoa fala, eu não sei vender, porque a pessoa, ela nasceu falante, não sei o que lá. Cara, cada um tem seus dons, com certeza. Mas, no entanto, às vezes uma pessoa que você considera um vendedor nata, na verdade, ele usa técnicas de maneira muito natural. Ele tá usando ali uma... às vezes as pessoas, elas podem ter habilidades que elas usam naturalmente, mas aquilo ali é uma técnica, entendeu? É que você pode não saber. Às vezes a pessoa pode até não saber, mas que ele usa, né? E eu sempre fui assim. Eu fui considerada a vendedora nata, mas é que, na verdade, estudando sobre venda, eu vi que eu tinha... Eu falava, não é que eu faço isso? Nossa, não é que eu faço aqui também? Eu já fazia isso naturalmente, mas você tinha uma técnica. Exatamente. Você faz uma coisa meio natural, por feeling, mas é uma técnica. É uma técnica. E aí, e eles estavam falando também, né, que quanto mais o seu negócio cresce, menos o feeling funciona. Mais técnica você precisa. Com certeza. Por quê? Você precisa delegar. Exatamente. Você precisa ter processo, porque você tem o seu feeling, você sabe. Você tá ali numa situação, às vezes, com um cliente, você tá com um paciente, eu tô ali com um aluno, que eu sei como lidar, porque é meu feeling, né? Eu tenho experiência, eu tenho mão na massa, né? Agora, se eu preciso ensinar um outro professor a fazer... Não basta meu feeling. Eu preciso explicar por ele, por A mais B, como que faz, entendeu? Então, eu vou mostrar para aquela pessoa que aquele que a gente estava falando, o óbvio para mim, não é o óbvio do outro. O seu óbvio pode ser a salvação da lavoura do próximo, né? Então, o seu óbvio, você precisa o quê? Transformar isso em processo. Você precisa transformar isso em algo replicável. Não basta ser você. Se você não estiver aqui, todo mundo consegue fazer igual, né? Aquela melhor empresa é aquela que o chefe não precisa estar lá, porque todo mundo sabe o que fazer, né? É uma empresa do sonho. Organização. Exatamente. Então, assim, quando eu né, comecei a desenvolver muito com relação às vendas, eu comecei a perceber isso. Eu me achava uma vendedora nata, né? Eu falo, cara, meu pai... eu falo assim, meu pai é vendedor, minha mãe é professora. Eu falava, cara, não sou filha de chocadeira, eu sou filha de pai e mãe, entendeu? Eu sou vendedora professora, ou professora vendedora, ainda não sei a lógica. Mas um dos dois aqui eu sou tô na mesma linha, entendeu? Tá na mesma linha. E aí quando eu fui começar a estudar, eu fui ver assim, que não era bem nata, entendeu? Eu podia ter lá um feeling, entende? Mas existe uma lógica do porquê que eu fazia aquilo. Eu sentia que aquilo dava certo, por quê? Porque aquilo realmente dá certo, porque aquilo é uma técnica. Você vai estabelecer conexão com a pessoa, você vai demonstrar sua autoridade, você vai ser firme na hora de você falar, você vai demonstrar, você vai ter um posicionamento que transmite firmeza, você mostra pra pessoa que ela tá saindo do ponto A, problema, pra ela chegar no ponto B, solução. Você vende solução, você não vende produto, sabe? Então, assim, as coisas que eu fazia, talvez não tão bem, mas eu já fazia. Mas já fazia. Exatamente. Aí, quando chega alguém e senta pra você, aí tudo dá... Aí você começa a ter mais clareza, né? Você fala, eu já fazia isso, mas agora eu posso fazer muito melhor, né? Aí que é o ponto. Então, vamos trabalhar, vamos treinar. Por quê? Porque não há algo que você é bom que você primeiro não foi frequente. Exatamente. Né? Você só é bom em algo porque, com certeza... Antes disso, você foi muito frequente naquilo que você fez. Né? Isso é em qualquer coisa da nossa vida. Desde uma dieta, desde numa academia, desde você de uma oratória, desde você fazer um vídeo, desde você fazer um story. Cara, qualquer coisa que você faz bem, porque você é frequente. Você fez lembrar falando disso? Porque eu também tinha essa ideia, não, eu já tenho esse talento, já nasci falando bem, já nasci me comunicando, me converso, faço amizade com qualquer um na esquina, etc. e tal. E quando eu saí do Ministério Público, que eu me vi advogada, vários desafios dentro. Não sabia nem entrar num processo, não sabia peticionar, enfim, não sabia nada da parte prática. Mas eu sabia atender pessoas, eu sabia me relacionar. Só que, olha que interessante, na época eu fiz um curso
que chamava Comunidade Smart, que é do Fernando Ricciardi, DV Leader, que é um bem famoso no ramo jurídico também, que o cara é um marqueteiro nato maravilhoso. E eu fiz o curso dele lá, acho que era 1 ano de comunidade, e um dos primeiros módulos era o script de atendimento. E ele te dava um script com a fala pronta. Tipo, ó, você vai chegar no Instagram, você vai remeter para o WhatsApp, você vai falar isso, e explicava o porquê que tinha que ser falado daquele jeito. Isso, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu faço isso até hoje. O mesmo script. Igual, idêntico. E pasme. Aqui em Campo Grande, eu fui uma das primeiras advogadas que instituiu a cobrança de consulta. Não existia isso aqui. Cobrança de consulta? De atendimento. As pessoas, advogado, tá. E ainda existe muito isso, até em âmbito nacional, de ser... As pessoas têm essa falsa noção, enfim, de que o advogado cobrar consulta é coisa de mercenário. Ou o advogado não pode cobrar consulta, porque senão o cliente não vai fechar os honorários finais, não vai te contratar. Não, eu já, no início... sem ser especialista coisa nenhuma, eu já iniciei cobrando consulta, exceto aquele primeiro atendimento que foi no salão. Nas unhas, né? Nas unhas. Mas eu cobrava acho que R$250, mas cobrava. E as pessoas pagavam. Por quê? O script de atendimento que eu fazia, que eu segui, que eu aprendi lá da Smart Comunidade com o Fernando Ricciardi, funciona. E ele funciona até hoje. O índice de fechamento de contratos do nosso escritório é 92%. Nossa, altíssimo. É altíssimo. Quem faz o script de atendimento do seu escritório hoje? Eu. Só eu e mais ninguém. Por quê? Você não quer delegar? Já tentei. Não deu. Você não treinou direito, você não... Não. Sabe por quê? Ainda a imagem do meu escritório sou só eu. Ainda... O que reflete o meu processo interno, externo e jurídico é a imagem da Anaísa. É a Anaísa que dá palestra, a Anaísa que vai no podcast, a Anaísa não faz processo nenhum, não se engane, eu não mexo com nenhum processo. Eu não delargo, eu estou lá, eu tenho reunião de radar, eu sei tudo o que está acontecendo no escritório todos os dias. Mas eu não escrevo uma petição, eu não corrijo uma petição, eu não vou mais despachar com o juiz, eu não faço mais sustentação oral. Mas, para isso, eu dou treinamento para a minha equipe toda semana. Porque a sustentação oral tem que ser do jeito que eu quero. O despacho tem que ser do jeito que eu quero. Eu acompanho isso muito de perto. A correção da peça tem que ser feita do jeito que eu quero, do jeito que eu acho bom. Mas o atendimento, o cliente ainda quer que seja feito com a Anaísa. Não quer a Jaqueline, não quer a Rosiana, não quer o Ricardo, não quer a Ana. Quer a Anaísa. Por quê? Porque ainda enxerga o escritório como eu. Sabe que tem a Jaque, sabe que tem a Rô, quem faz atendimento de feedback. E tem mais. Isso pode até ser um erro de processo, que eu deveria expandir um pouco mais. Mas eu gosto muito de entender a história do cliente. Porque quando eu faço um atendimento, meu atendimento ele dura no mínimo 1h30. De 1h30 a 2 horas. Se for presencial, 3 para mais. E daí começa a rolar fofoca, conversa, como bolo, e não sei o quê, e sobe na mesa. Mentira, não é mesmo? Mas aí demora. Mas eu preciso entender, e isso faz toda a diferença, qual é o problema real do meu paciente. Às vezes não é o diagnóstico, às vezes não é o medicamento. Às vezes o problema do meu paciente está na dor da mãe dele, que não aceita aquele diagnóstico. E para eu convencer ela de que ela precisa judicializar, ela precisa aceitar o diagnóstico. E eu vou convencê-la disso ali, no meu atendimento. E é o que você falou, eu tenho a mão na massa, eu sei como é, eu sei... É isso mesmo. É você entender aonde... E mais, aquela mãe... E aí, você vai entender, fazendo uma analogia já na sua cabeça com seus clientes, com seus mentoreados, ela precisa saber que eu estou entendendo. Não basta eu entender, ela precisa ver que eu estou entendendo qual é a doença do filho dela. Quais são os tratamentos? Quais são os sintomas? Ela precisa ver que eu sei de tudo que está norteando a vida dela. De tudo. E ela tem que encontrar, e eu tenho que encontrar junto com ela um inimigo em comum. O inimigo em comum é a união. Putz, não está dando medicamento. Foi na Secretaria da Saúde e não recebeu. Foi na Secretaria de Estado e não recebeu. Ou, é o plano de saúde. Pô, sacanagem esse plano de saúde aí não está... Então, ela precisa entender que eu perfeitamente sei o que ela está sentindo. Eu te entendo. Então, não é fácil você delegar algo desse tipo, porque às vezes nem o seu paciente quer. É óbvio que o seu mentoreado, quando vai fazer um atendimento, ele quer fazer com você, não quer? Total. Não, hoje eu vou chamar a teacher Joana, tá bom?
Não quer. Não, eu super compreendo. E você falando isso, eu vejo que às vezes quando... hoje eu não faço mais quase call de venda, né? Que eu tenho minha consultora que tem treinamento, né? Mas é porque assim, como a gente tem a mão na massa, né? Você bate o olho, cara, ele fala 2 palavras, eu já entendi tudo. Né? Ele falou pra mim 2 palavras, eu já entendi a dor dele. Eu já entendi a dor dele. Ele tá querendo fazer isso, mas ele tá vergonha, ele não consegue entender quais são os caminhos. E aí, assim... Lógico, eu tenho script de venda também, né? Então, eu vou seguindo o script ali, vou mostrando, né? A gente vai levantar a dor, levanta a poeira, depois a gente transforma essa poeira numa dor controlada, né? Levanta o sofrimento, transforma o sofrimento controlado, né? Então, olha, deixa eu ver se eu entendi. É isso. Na verdade, nas primeiras palavras dele eu já entendi, mas eu já deixei ele falar. E aí, eu vou repetindo as palavras dele, e aí toda vez eu escuto o seguinte: nossa, Ana, você entendeu perfeitamente o que eu estou passando. Tipo, eu escuto isso com muita frequência. Porque, assim, na verdade eu entendi nos primeiros minutos, mas é que eu tinha que seguir o script de venda aqui, né? Mas, assim, porque se eu não seguir o script, eu entendi, mas é que você não entendeu o que eu quis dizer. Exatamente. Né? Eu entendi, mas é que você ainda não entendeu o que eu entendi, né? Você não viu o que eu entendi. Isso, no treinamento de líderes, eles estavam falando isso, né? Que normalmente o líder, ele enxerga nos liderados o que o próprio liderado, ele não enxerga. Nem ele enxerga. Mas você bateu o olho na pessoa, você já entendeu. Essa pessoa tá assim. A gente vê o potencial, você vê o talento, você vê... E, na verdade, quando a gente está com o cliente, é a mesma coisa. Você bateu o olho... Você já entendeu qual que é a dor dele, você já sentiu, você passou ali, você sentiu. E você sabe que às vezes as pessoas, você precisa ser um pouco mais calma, você precisa ser um pouco mais enérgico, você precisa ser um pouco, às vezes, mais severo, você precisa falar mais firme, mais até mole. Até pela postura corporal da pessoa. Tudo diferencia, tudo. E assim, isso acaba se tornando assim, um problema no que a gente chama de escala, né? Por quê? Porque e quando você não estiver aqui? E quando você não puder atender? As coisas não podem parar. Não, pode parar. Mas eu acho que isso é um ponto que nós temos que criar processos, entendeu? Por quê? Porque você é muito boa, mas tem outras pessoas que podem ser tão boas quanto. Pode ser tão boas. Eu ainda consigo fazer isso, porque como eu te disse, como não é você que está na petição, nas coisas. E eu só faço isso, né? Então, assim, só faço isso na parte do processo interno. Mas por que eu ainda consigo fazer isso? Porque o nosso N de pacientes é muito pequeno. Uhum. Então, entende? Eu não preciso, essa é a verdade, ter alguém tão boa quanto ou melhor, porque eu consigo fazer isso em razão da demanda. Uhum. Então, eu entendo perfeitamente o advogado que não atende. Por quê? Porque a maioria dos advogados não trabalha com um público tão específico como eu. Eu atendo na semana, às vezes, 2 clientes, às vezes 1, às vezes 3, durante a semana. Isso, para mim, é muito tranquilo. Uhum. É muito tranquilo. Então, assim, eu não tenho porquê ainda delegar de vez isso. Por quê? Porque eu consigo absorver a demanda. Uhum. Mas é óbvio, no nicho que você trabalha, num advogado previdenciarista, num advogado... Não existe, não tem como. Uhum. Não tem como. Mas pensa comigo. Não tem olha como. Só, pensa comigo, vamos lá. Deixa meu lado mentora falar aqui. Vai, ó, vocês estão vendo. Ó. Mas olha só, pensa comigo. Você falou pra mim, o seu nicho ele é muito específico, mas tem muitas pessoas ainda que você não consegue entender, né? Por várias razões, por questão de dinheiro e tal, enfim. E assim, Deus mostrou pra você o caminho que você queria seguir, né? Ele te mostrou por aqui que você vai, por aqui que você tá seguindo e as coisas estão dando certo. E agora, talvez seja realmente a hora de você transformar tudo isso que você tem de mão na massa em processos, para que você possa preparar outras pessoas, para que possam atender muito mais pessoas, né? Quantos raros não são descobertos, né? Quantos raros estão, às vezes, ali debaixo da ponte, né? Às vezes numa favela, quantos raros que a gente não vai encontrar ali e que não tem oportunidade, crianças com nanismo que não vão ter oportunidade de ter algo a mais porque não tiveram pessoas que puderam atender, né? Então, assim, por mais que eu super te entendo, porque isso querendo, não sei se você percebe, mas esse é o lado vendedora, né? Uhum. Então, assim, e é gostoso, né? Porque você gosta ali da relação com o cliente, é a parte mais gostosa, eu super te entendo porque eu também gosto, né? Só que a gente não pode
pode viver só disso e você não pode ser a única. Porque imagina o quanto que você está restringindo o dom que Deus te deu, o conhecimento que Ele te deu, a tudo aquilo que Ele te mostrou, e o fato de você tornar isso um processo, não é nem para a sua empresa, mas é para que outros advogados façam isso em outros escritórios, em outros estados do Brasil, na em verdade, outras regiões. isso já faz parte do processo interno. A gente tem fluxos muito bem definidos. Graças a Deus, meu RH é perfeito. Meu consultor é perfeito, meu administrativo é perfeito, vulgo meu esposo. E mais isso em comum, né? Na verdade, você é obrigado a aguentar o seu esposo. Na verdade, eu tenho a honra de trabalhar com ele. Então, tudo isso... Não se engane, o Caio é chato, igual o Ricardo. Assim, ó, chato, organizado, analítico, sistemático, carrancudo. Então, quando ele entrou... Aliás, antes dele sair da multinacional para vir, ele já fazia essa função, mas é que agora ele se dedica exclusivamente. Então, a gente tem tudo no escritório, existe um processo e um fluxograma. Tudo. Inclusive, a gente tem 2 pessoas treinadas para fazer o atendimento também, o atendimento inicial do cliente. Quem não quer passar sou eu, e eu não vou passar, porque o que me dá gosto é atender o cliente, cara. É entender a história dele. Toda vez que eu atendo um cliente, que eu vejo o nível... Eu estou atendendo gente que está morrendo. Que privilégio! Tem crianças que eu assisto ali no vídeo que eu sei que eu vou atender, que eu vou entrar com a ação, mas que o quadro é tão grave que eu não vou mais ver. E aquela criança, ela me dá uma lição de vida, aquela mãe me dá uma lição de vida que, meu Deus, eu já perdi a responsabilidade e o prazer do que é peticionar. É muito bom peticionar. É muito bom ir falar com o juiz. É muito bom sustentar oralmente. Eu não vou perder o gosto que eu tenho de ver a criança, o pai, a mãe, a história, e poder, a partir daquele contato que eu tive com aquela mãe, com aquele pai, além de edificar a minha alma, porque você sai dali e você fala, eu estou reclamando do quê, meu chegado? A mãe me contando que a criança já passou por 3 transplantes de medula óssea, está ali. Eu atendo mães e pais que a criança está na UTI, que ela está falando comigo da UTI. Como que eu vou largar para outra pessoa? Não vou. Acaba aquele atendimento, eu falo, obrigado, Senhor, por essa responsabilidade. E a partir daquele momento que eu me identifiquei com a história daquela mãe e daquele pai, que eu senti a dor daquela mãe, eu consigo, como líder de gestão de equipe, cobrar do meu funcionário o que ele tem que fazer. Essa pessoa aqui que você não está dando a mínima para o processo, está lá na UTI. Criança... eu atendo, eu faço atendimento assim, eu gravo, eu mostro, para todo mundo, para a coordenadora. Esse menino aqui, agiliza, está morrendo. Essa mãe aqui já teve 2 filhos com atrofia, esse é o 3º filho. Vamos, bora? Então, se eu não sentir essa dor, se alguém fizer, eu não vou conseguir cobrar. Entende? Então, não é por falta de mecanismo de processo interno, é por escolha minha mesmo. Não, minha. Mas é que nem eu pedir, né? Se alguém pedisse para eu deixar de atender os professores, eu não posso. Tem coisa que não dá. Não, eu super entendo. Super entendo e não acho que no seu propósito de vida você deve deixar isso, porque com certeza você aprende muitas coisas, não só pessoalmente, não apenas profissionalmente, mas tem muitas coisas que a gente transforma, né? Porque a beleza do conhecimento é você pegar aquilo, processar e transformar isso numa outra coisa, entende? Então, por exemplo, todo esse conhecimento que você ganha ao conversar com o pai, não apenas você cobra mais o seu funcionário, não só você sente melhor, mas o que é que você transmite de diferente num podcast, por exemplo? Porque, entende? Assim, outras coisas que você transforma. Então, não que você deva deixar isso, mas que você deva ensinar mais pessoas a fazerem como você faz. Porque é aquela história, não vão fazer exatamente porque a Anaísa é a Anaísa, mas podem fazer até melhor que a Anaísa, podem transformar isso de uma maneira muito maior, entendeu? Por quê? Porque você é uma, né? E os raros, eles são raros, tudo bem, mas embora eles sejam raros, ainda são muitos. E são muitos, né? Tipo assim, são raros comparado a que quantidade de pessoas, entendeu? Sim. No mundo de 200 mil... Não, nesse sentido que você está falando de transmitir o conhecimento para outras pessoas fazerem fora do meu escritório, total faz sentido. É nesse sentido. Não de você deixar de fazer. Não, entendi, perfeito. Isso aqui acaba sendo o seu propósito de vida. Isso. E eu entendo isso e eu acho isso maravilhoso. Sabe onde que eu caio? Me lembra onde que eu caio? Quando eu trabalhava lá no Ministério Público, que eu deixei de fazer processo, que era uma coisa que eu amava.
e fui trabalhar na corregedoria, que era fazer correição interior, vendo se o promotor estava trabalhando direito ou não. Eu passei a odiar aquilo. Então, se eu sair totalmente do meu processo, cara, eu vou ser uma pessoa extremamente infeliz. Infeliz, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido nenhum. Não é sair dessa parte. É você ensinar outras pessoas a fazerem como você faz. Concordo, Por quê? Porque a comunidade que você entrou e você teve o script que você utiliza até hoje, fez diferença na sua vida, não fez? Total. Então, graças a Deus que uma pessoa teve a brilhante ideia de vou compartilhar o meu conhecimento. Por quê? Porque o que a pessoa te ensinou lá atrás, hoje você utiliza aqui na frente. Então, assim, se você fizesse hoje o script Anaísa, o jeito de ser, né? Com certeza não vai ser o mesmo script. Tipo, vai ser ali, mas a pegada é diferente. Por quê? Porque a Anaísa tem outro olhar, você já tem um outro público e tal. Então, assim, você ensinar outras pessoas a fazer como a Anaísa faz. Perfeito. Entendeu o que eu quis dizer? Né? Por quê? Porque existem muitos advogados que seriam competentes para atender outras pessoas em outros níveis sociais. Sim. Exatamente, entendeu? Então, você tem que continuar fazendo, que nem eu. Hoje nós temos, quando eu comecei, eu tinha uma mentoria. Minha primeira mentoria custou R$299, menina, imagina só. Hoje a minha mais barata é R$3.997. Maravilhosa. Alguns zeros a mais, claro. Né? Hoje a minha mentoria de entrada é R$3.997, né? E nós já temos aqui uma outra mentoria que custa R$12.000 e uma outra agora que nós estamos criando, que vai ter um outro valor, né? E eu sei que isso daqui é só mais um passo. Talvez daqui a um ano vão ser outros passos, né? E qual que é o ponto? Cada vez que a gente passa de nível, você sai desse atendimento de uma forma, mas você ainda está ali, e você vai estar mais presente no próximo, e você vai estar mais presente no próximo. E a sua cabeça vai ampliando. Entende o que eu quero dizer? Mas assim, eu passei por tudo, e eu continuo estando ali, mas é que eu sempre preciso estar lá na frente, porque eu sou a líder, entendeu? Perfeito. Você é a head da situação, entendeu? Você é a head do seu negócio. Mas eu preciso o quê? E conforme eu vou para frente, pessoas atrás de mim precisam estar preparadas, né? E não só preparadas para isso, mas para eu ampliar o atendimento. Por quê? Para que cada vez mais pessoas estejam preparadas. Porque senão o meu objetivo de impactar mais vidas não vai fazer diferença. Porque eu penso assim, Anaísa, eu penso que o meu propósito, pessoal, né? O meu propósito não é fazer um professor ganhar mais. Isso para mim é muito claro. O dinheiro não é o ponto principal, né? Embora a gente falou que ninguém aqui trabalha por amor. A gente trabalha com amor por dinheiro. Isso é muito claro. No entanto, o meu objetivo não é fazer o professor ganhar mais. O meu objetivo é trazer uma vida digna para um profissional que quer trabalhar com aquilo que ele ama e as pessoas falam que aquilo lá não é bem remunerado, entende? E aí eu penso que a partir do momento que aquela mãe ou aquele pai ou aquela pessoa tiver uma vida muito mais digna, uma mãe que tem condições melhores, ela vai pagar uma escola melhor para um filho dela. E talvez o objetivo de Deus na minha vida não foi mudar a vida daquela mãe, mas foi trazer condições para aquela mãe pagar uma escola melhor para aquele filho, porque daqui 20 anos aquele cara vai fazer história, e ele fez porque ele teve a oportunidade quando ele era criança, porque a mãe ganhou dinheiro porque ela aprendeu comigo. Você entendeu meu propósito? O meu propósito muito de vida é esse, entendeu? Então, assim, não é no aqui e no agora, mas é assim, o que lá, quantas crianças que você hoje não tá, através do seu trabalho, você não ajuda, que amanhã, no nosso amanhã, que talvez a gente nem esteja aqui, vão fazer muita diferença na vida de alguém, vão salvar outras pessoas, vão fazer outras coisas, e o objetivo dela não era você, o objetivo, na verdade, era que você salvasse aquela vida para que aquela vida salvasse outras vidas para Deus, entendeu? Ou então que aquela pessoa levasse muitas outras almas para o céu, entende? Então, eu vejo esse meu propósito. Eu sou só o canal. Entende? Eu não sou o produto final, né? Tô longe de ser o produto final, mas através de mim, Deus vai me usar como canal, porque como o padre da nossa igreja, né? O padre Marcelo, ele fala, nossos dons não são pra gente, nossos dons são para o outro, né? Ele falou isso no seu escritório, lembra daquele dia? Ele falou, nossos dons não são, isso me impactou muito, que, assim, eu falava, nossa, eu tenho o dom da comunicação, mas ele não é usado pra mim, porque eu comunico pro outro, eu não comunico pra mim, né? Então, a gente impacta, então, através daquilo... Vai comunicar pra você mesma. Embora nossos ouvidos sejam primeiro a ouvir aquilo que a gente fala, mas a comunicação não é para mim, né? Então, assim, nossos dons, eles são utilizados para os outros, né? Então, imagina que tudo isso que você construiu, você aprendeu, você teve peito para enfrentar, né? E fez acontecer, de que maneira que, através do seu megafone hoje, a gente pode ampliar, né? E não ter embora os seus raros
na sua percepção, talvez, ainda são poucos, você atende 50% de uma doença rara, mas e aqueles que nem são descobertos, né? E aqueles que ainda não foram ditos, e aqueles que não foram vistos, né? Existem muitos dos não vistos, né? Existem aqueles que nem diagnóstico têm, né? Coitadas, entendeu? E quantos que não são? Quantos que não são? E quantas vidas que você pode modificar não sendo você? Isso que eu quis dizer, entendeu? Não sendo você lá na frente, porque infelizmente você não pode atender o mundo inteiro. Tá aí um infoproduto bom, né? Vamos construir junto? Vamos. Começando. Finalizando o podcast, porque agora nós vamos construir um produto para a Anaís. Só um momentinho, né? Mas é exatamente isso, porque eu sempre vejo assim, nós que temos o dom da comunicação, o dom não é para nós, é para o próximo. Então, você pode mudar muito mais vidas, mais do que você já faz, não sendo apenas você, mas você ensinando outras pessoas fazendo o que você faz. E para você passar desse nível, apesar de eu ser uma pessoa bastante prática e impulsiva, e graças a Deus, mais uma vez, meu RH, meu financeiro, meu consultor, meu esposo, é uma pessoa analítica e pensa muito antes de fazer, planeja muito antes de fazer. Graças a Deus, ele na minha vida, senão eu teria feito esse infoproduto há muito tempo. Mas para você dar esse passo, o seu interno, é que, na verdade, assim, para você entender, o seu trabalho é o seu infoproduto. Puf. O meu trabalho não é meu infoproduto, o meu trabalho é meu escritório. Para eu passar de nível, ou seja, para eu ofertar o meu conhecimento para outros advogados, para que eles façam tão bem ou melhor do que eu, isso aqui tem que estar rodando muitíssimo bem. E não é nem sem mim, eu não diria sem mim, porque eu tenho que estar lá. E quando eu falo rodando muitíssimo bem, eu não estou falando de direito da família, divórcios do campeão. Eu estou falando de vidas, que qualquer cagada, se quiser cortar, qualquer merda, se quiser cortar, mata. Entende? Não tem volta. Então, eu estou falando de algo extraordinariamente difícil. É muita responsabilidade. E eu não estou falando isso para me achar, para falar que o que eu faço é muito importante. Não, eu estou falando de responsabilidade financeira, social, mas eu estou falando de responsabilidade de vida. É a vida de alguém, minha gente. Se eu perder um prazo, se eu usar uma tese inadequada, é diferente. E as pessoas têm que entender, quando falam de infoproduto, de comunidade, de mastermind, de imersão, que cada produto é diferente do outro. Ah, não, você tem que pegar... Fala para os alunos, você que mexe com alunos crianças, tem que fazer o tráfego assim, assim, assado, você tem que engajar assim, assim, assado. Isso serve para tudo. Não serve. Não serve. Para cada um, serve a sua própria história, o seu próprio método. Então, é muito difícil. A responsabilidade é muito grande. Isso aqui tem que estar rodando lindo, lindo. Por que há 4 anos atrás eu não saía para o Brasil dar palestra, não dava palestra em OAB? Porque eu não podia sair um dia do meu escritório. Não podia. Hoje eu fico mês fora, eu viajo 2 semanas, vou fazer lua de mel com meu marido e eu sei que o negócio está muito bem, obrigado. E quando eu estou lá, eu não preciso atender meu cliente. A Jaqueline faz o atendimento do cliente, a Rosiana sabe fazer, elas são treinadas para isso. Mas quando eu estou aqui, quem faz sou eu, porque eu quero. Então, assim, é diferente, nesse meu caso, a dinâmica do que eu já tenho como negócio que anda muito bem, e aí vem um vértice gigante, um abismo gigante, porque para eu achar um infoproduto, eu estou falando agora só da parte financeira, esquece a parte de crescimento pessoal, enfim, de cristã. Estou falando só da parte financeira. Para eu achar alguma coisa que chegue perto do que eu faturo hoje, não existe. Estou falando de infoproduto. Ainda não existe. Para eu chegar nessa... Eu posso escalar, começando a chegar e ganhar mais até, óbvio. Mas hoje, financeiramente, ainda não existe. Então, por isso, eu precisei trabalhar e ter essa consciência de não ser impossível, de não sair largando produto, de não sair lançando isso e aquilo, de primeiro fazer isso funcionar muito bem e falar, agora tá do jeito que tá filé. Para depois eu começar a pensar em algo tipo ensinar alguém a fazer o que eu faço, lançar um produto assim, ganhar dinheiro, escalar. Porque o meu coração, a minha inteligência está aqui primeiro. Entende? Então é um pouco diferente. Não, eu super entendo. É que, na verdade, eu penso de maneira semelhante. Em que sentido? Lógico, eu não tenho conhecimento da sua área, mas eu compreendi o que você disse. Mas é porque, assim, de uma maneira baixando a nível,
eu sempre falo para os professores, quando que é o momento ideal de você fazer um produto? O dia que você tem o dinheiro no seu bolso garantido. Perfeito. Por quê? Porque o produto não tem nenhuma garantia, ponto final. Ele não tem. Na verdade, produto ou serviço, né? Porque, por exemplo, mentoria é serviço, né? O meu serviço, eu vivo de vendas. Então, se um mês eu vender muito, pô, eu tô rica, né? Vida de vendedor. Cara, tô rico, tô pobre. Cara, você tá numa montanha-russa. Vendeu muito, tô rico. Vendeu pouco, tô pobre. Entendeu? Por quê? Porque eu vou ter as contas pra pagar do mesmo jeito, mas eu não tenho dinheiro pra pagar, né? Perfeito. Só que o que acontece? Um produto, quando você cria esse tipo quando você começa a viver só, única e exclusivamente da venda, pode ser que no começo, pode ser não, no começo ele vai te tomar muito mais do que ele vai te dar. Por quê? Porque você vai dedicar seu tempo, sua hora, seu cérebro, que é muita coisa, sua energia, né? Você vai se dedicar ao quê? Para fazer aquilo ali acontecer. E o que ele vai te dar de retorno? Nada. Ele vai te tomar. Se você investir em tráfego, ele vai te tomar. Além de não te dar, ele vai te tomar, entendeu? E aí, o que acontece? Se você não está numa situação financeira confortável para poder dar esse passo, o que vai acontecer? Você dá um tiro no seu pé, né? Então, por exemplo, quando eu comecei no digital, eu vivia de aulas particulares. Então, eu tinha o meu dinheiro ali, legal. entendeu? E aí, essa transição, ela foi se dando de forma gradual. E eu sempre falo para os professores fazerem a mesma coisa. Seja para você passar, seja para você ser CLT e começar a viver de aulas particulares, tem que ser gradual. Por quê? Porque as contas vão começar a chegar, você tendo dinheiro ou não, né? Você está vivendo de aulas particulares, quer começar a fazer um produto, né? Você quer começar a oferecer um serviço diferente, um high ticket, você tem que fazer o quê? De forma gradual. Por quê? Porque as contas vão vir do mesmo jeito, né? Então, assim, toda forma de investimento que você faz, você só faz na hora que você tem chão, né? Por quê? Porque você não pode só querer fazer, acreditar, porque ele não vai te dar no começo. E aí vem o que impede muitas pessoas de crescerem no digital, que é o quê? A frustração, né? Quando a sua expectativa não está alinhada com a sua realidade, a chance de você frustrar é altíssima, né? Só que o que acontece? O nosso comprometimento, ele tá aqui. O nosso resultado sempre tá abaixo do nosso comprometimento, concorda? Então, se o seu comprometimento é baixo, seu resultado vai ser nulo. Se seu comprometimento é alto, talvez o seu resultado seja regular ou bom, né? Seu comprometimento ele tem que estar muito alto para o seu resultado começar a ser bom, hipótese daquilo que você faz na sua vida, né? Só que as pessoas, elas querem ter um comprometimento meia boca com um resultado excelente. Isso nunca vai acontecer. Milagre, né? Sempre. Não, eu falo que eles vivem à espera de um milagre, né? E aí, o que acontece? Isso nunca vai acontecer. E aí vem a frustração, e é onde, quando a gente entra no digital, um monte de gente entra com a gente, né? Você entra, cara, vem uma galera junto. Quando você chega aqui, cara, malemar, tem uma pessoa que chegou lá com você. Por quê? Porque a galera vai abandonando aqui, no meio do caminho, cada hora vai um caindo, vai um, é frustração, não deu certo, não é pra mim, né? E eu falo que a zona do fracasso, ela é muito mais fácil que a zona do sucesso. Porque na zona do fracasso, todo mundo tá lá, é fácil aceitar, pô, fracassou, né? Não, normal, isso acontece mesmo, é difícil, tá todo né? mundo junto. Agora, e ter sucesso? Cara, difícil é você explicar o sucesso, entende? Por quê? Porque não é o normal, né? Então, para você passar nesse processo, você precisa ter esse alinhamento do quê? Da sua realidade, da sua expectativa com a sua realidade. O seu comprometimento com relação ao seu resultado. Então, existem momentos. Então, talvez antes, por mais que você quisesse, mas o fato de você querer, pensa bem, é um sinal de Deus. Porque se Deus coloca no nosso coração, Ele está falando alguma coisa. A minha vontade de ensinar professores começou quando eu estava... Antes, eu acho, até de eu engravidar da Bia, né? E aí, na verdade, assim, eu lembro do dia, eu estava grávida da Bia, eu estava num curso de formação para professores, né? E no último dia, eu tive um insight. Eu falei, cara, isso aqui é tão bom que eu preciso ensinar isso para outras pessoas, né? E assim, por um acaso, uma pessoa tirou uma foto, né? Uma professora que estava comigo naquele momento. No momento que eu tive aquele insight, eu sempre fiz aquela foto, na hora que eu estava escrevendo o que é que eu deveria fazer. E eu comecei, eu falei, convidei elas, falei, vamos fazer comigo? Vamos passar isso para as outras pessoas? E elas não quiseram, né? E aí eu não fiz naquele momento, demorou ainda 2 anos para eu começar, mas aquilo lá batia no meu coração, eu falava, cara, eu preciso passar isso aqui para outros professores. Mas é que não era o momento. Não era o momento. E eu falava assim, nossa, mas eu preciso passar isso daqui para outros professores e tal. E aí, desculpa, de novo. E aí, até que chegou um momento, que foi quando? Depois que a Malu
nasceu, quando eu fui voltar da minha licença maternidade, que eu tinha perdido alguns alunos, eu falei, cara, preciso arrumar alguns alunos. Aí o Ricardo falou, eu sempre fui resistente ao Instagram, eu não gostava. Sério? Eu não sabia desse ponto. Nossa, eu tinha raiva do Instagram, cara. Tinha uma raiva, eu tinha raiva de mãe que ficava no celular enquanto a criança estava no pé, sabe? E aí eu não gostava de Instagram, nem eu entrava, eu tinha, olha, ainda tinha 500 seguidores, tinha mais que você naquela época. Olha só! Né? Mas assim, sabe, tipo, tinha aquele, tipo, de pessoa, gente antiga e tal. E aí o Ricardo falou, Ana, eu acho que você devia tentar. E aí, naquele dia eu ouvi. Porque quando começou a pandemia, eu até tentei fazer, eu mostrei pro pessoal, eu comecei em abril de 2021, mas, não, de 2020. De março de 2020, qualquer coisa assim, né? Quando começou a pandemia. Só que não foi pra frente, não era a hora certa, não era o momento. E né? Esse negócio de ouvir o esposo, eu ouço muito o que o Caio me fala, né? Porque como ela é a voz, representa para mim a voz da sabedoria, além dele ser a cabeça da casa, como diz a palavra, mas eu levo muito a sério o que ele fala. E até então, eu, nesses meus devaneios, nessas minhas vontades impulsivas de sair soltando e aquilo, bababá, bababá, por mim já tinha lançado, sei lá, uns milhões de produtos, né? E com certeza muitos dos meus pacientes teriam morrido por negligência minha, porque eu estaria com foco em outro lugar e não naquele, o verdadeiro propósito que Deus me deu, que é cuidar dessas vidas aqui. Isso aqui vai ser bônus, isso aqui é o principal. Mas, e eu sempre falava, não concordo. E eu estava te contando dessa sala que a gente foi participar, que eu fui palestrante, e eu acho não, alguma coisa tocou a inteligência dele, né? O coração dele, que eu já vi que ele já mudou o discurso e ele falou, eu acho que agora é interessante. Então, assim, você ouviu a voz da sabedoria da sua casa, com a cabeça da sua casa, que foi o seu esposo, e eu estou ouvindo a voz do meu esposo, e a gente vai procurar algo para fazer isso. Mas percebe que tudo é realmente, além de ter um porquê, tem um quando? Total. Sempre tem. Não metam os pés pelas mãos, não saiam fazendo como eu sempre fiz, que é largando tudo. Igual você falou, nossa, não, continua com a sua renda. Eu já fui lá, já larguei meu emprego de 10 mil reais, ganhava 0. Mas assim, foi o meu jeito, foi o jeito que me fez chegar onde eu cheguei. Mas não quer dizer que ele é certo, quer dizer que Deus permitiu que por meio desse jeito eu chegasse. Pode ser que tivesse dado tudo errado. Mas não é porque desse jeito impossível eu cheguei num bom lugar, que eu não posso fazer com técnica agora e chegar num lugar melhor. Uhum. Ou que outras pessoas cheguem de maneira mais calma. Perfeito. Sem precisar ser louca da Anaísa de fazer desse jeito. Porque eu já não fui desse jeito, eu fui de maneira extremamente gradual. Eu só larguei minha CLT, Anaísa, o dia que o Ricardo sentou comigo e falou, Ana, vamos fazer as contas. Aí ele mostrou, ele abriu a caneta, pegou o papel e falou, Ana, o que você ganha, minha filha? Hoje, no seu trabalho CLT, não paga nem o mercado. Né? Você está lá por quê? Mas é porque eu tenho INSS e CLT. Ele falou, Ana, o que você pode ganhar nas horas que você está na sua CLT hoje? Dando aula particular, paga e sobra o que você acha que você pode ganhar. Ou seja, uma coisa tão óbvia que você não estava enxergando. Não estava. Ele literalmente sentou, a gente sentou no escritório da nossa casa, ele calculou para mim, ele falou, olha, se você fizer assim, 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 e a gente mudar. Porque eu cheguei em uma época, Anaísa, que eu tinha que escolher, ou eu ia no mercado, ou eu ia lavar o cabelo. Caramba. Todo mundo passa por essa fase na vida, entendeu? Mas eu tinha que escolher. Ou eu ia no mercado, ou eu lavava o cabelo, entendeu? E aí ele viu que aí eu comecei a desenvolver. Você começa a ter refluxo por causa de nervoso, você começa a ter isso, você começa a ter um monte de coisa, né? E ele falou assim: não dá pra gente continuar desse jeito. Você não vai engravidar dessa maneira, porque o seu corpo não te permite. E a gente. E nós já queríamos. Exatamente. A gente já tava ali todo no acompanhamento, né? E aí eu falei. Aí, assim, eu com muita dor no coração, concordei com ele. Falei, você tá certa, né? E aí eu percebi que o quê? Eu estava na CLT, já não era mais por dinheiro, era realmente por amor. Eu estava ali porque eu gostava do ambiente, porque eu gostava das pessoas e não sei o quê. Entende? Mas é que já não cabia mais na minha vida aquela realidade. E você percebe que quanto mais cheio o nosso dia fica... Percebi isso uma vez quando eu fui coordenadora de um escritório de massa, que eu olhava assim, as pessoas... Mal ia no banheiro, mal tomava água. Eu falava, cara, essas pessoas, elas não têm um minuto de ócio criativo para pensar o que elas vão ser daqui 10 anos. Porque o dia delas tá... Sabe aquele Fordismo, né? Antigamente, você monta o farol, você... Não...
Cara, eu fiquei impressionada com aquilo. E muitas das pessoas que hoje trabalham com CLT estão nesse Fordismo que não conseguem enxergar o ponto naquela época que você não conseguia enxergar que se você fizesse 1 hora, você pagava o mês inteiro. Não consegue racionalizar, pensar, olha, ó, se eu fizer um produto assim, ou se eu der 1 hora de aula assim, ou se eu for por aqui, se eu for, vou estar ganhando mais. Por quê? Porque não tem nem tempo de pensar. Que dirá não ter tempo de pensar, que dirá de ir no salão, cuidar do filho, ter tempo de qualidade. Zero! Então, além de pobre, sem tempo de pensar no que ser melhor para o futuro, não tem tempo nem sequer de exercer seu principal papel de mãe. Exatamente. Né? Mas ele precisou me mostrar. Exato. Ele precisou me mostrar. Por quê? Porque eu tava assim, tipo, focada, vai na maré, entendeu? E ele me mostrou isso. Então, super entendo. E eu concordo. Falou, nossa, é o verdade. tempo. Não, chorei. Falei, cara, então eu vou ter que sair. Nossa, eu passei uma semana inteira chorando, que eu vou falar com a minha coordenadora. A hora que eu cheguei lá, ela já começou a chorar. Ela já começou a chorar, eu já comecei a chorar. Mas você voltaria pra lá? Hã? Você voltaria pra lá agora? Não. Só se fosse pra dar treinamento, minha Então, filha. sendo muito bem paga. Sendo muito bem paga, diga-se de passagem, entendeu? Porque eu falo que hoje eu ganho muito dinheiro de onde é que eu tô, no meu escritório, entendeu? Fazendo o horário que você pode, quer. Eu lá da minha casa, eu falava, gente, em casa eu ganhava muito dinheiro. Eu falava, gente, pra alguém tirar de casa, é só Você tem liberdade geográfica? Você consegue viajar e dar uma mentoria lá fora? Qualquer lugar do mundo, minha filha. Qualquer lugar do mundo, né? Então, isso é impagável, né? Impagável? Nossa, isso não tem preço. Impagável, impagável. Mas é que, modéstia à parte, depois desse escritório, eu quero ficar aqui mesmo. Você quer ficar aqui mesmo? Porque ficou tão maravilhoso, entendeu? Gente, pra quem não sabe, a Anaísa foi uma das responsáveis. Não, ela foi a responsável pra gente achar esse escritório, né? Querida, é maravilhoso falar com você. Eu acabo de descobrir, meu amor, minha irmã gêmea. Aqui, ó, separada da maternidade. Total, cara. Eu sabia que ela chama a Ana de alguma coisa, velho. Loucas. Cara, separar na maternidade, certeza. Cara, E, eu ó, só não tenho seus olhos azuis. não. De resto, eu tenho cabelo enrolado, viu? É que tá com escova. É verdade. Não acredito. Quero ver provas Vou te mostrar, cara. Meu cabelo é igualzinho o seu. Meu cabelo é igualzinho o seu. Não pode ser. Não, tô te Nunca falando, cara. Vou te mostrar uma E você foto, faz escova né? todos os dias? Não, só quando eu lavo o cabelo. Você lava o cabelo quantas vezes por semana? 2, 3 vezes, entendeu? É que eu duro que meu cabelo, quanto mais sujo, mais bonito ele fica, menina. Pior que fica, porque assenta, o né? enrolado, cara, o enrolado é terrível, cara. As pessoas não acreditam, mas é verdade. Não é fácil, querido. Meu amor, acabei de descobrir aqui uma outra pessoa, entendeu? Tá quase morrendo ali do outro lado. Mas, ele vai mandar encerrar o episódio. Não, mas olha, esse daqui a gente tem muito ainda pra falar. E eu vou pedir pra você voltar mais uma vez aqui pra gente continuar esse papo aqui. Porque assim, isso aqui foi maravilhoso. Muito obrigada, porque você tem ali muito conhecimento, muita vida, né? Muita coisa que você eu que tô aprendendo aqui. E foi assim, maravilhoso. Muito obrigada, querida, pelo seu compartilhamento. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito na vida de outras pessoas pra dar coragem, né? De você dar o primeiro passo. Não precisa ser doido que nem a Anaísa, né? Largar o emprego. Mas quiser também, né? Vai que dá certo. Assim, vai que dá certo. Eu acho que assim, se você tiver uma palavrinha, é persistência. Eu acho que o digital, ele tem a palavrinha persistência, resiliência, de você o quê? E paciência, né? Porque é o quê? É verdade, paciência. Porque nem tudo vai ser do jeito que você quer, vai dar errado e você vai ter que continuar e você tem que ser paciente para as coisas acontecerem no tempo que elas têm que acontecer, não no seu tempo, né? Então, essas Isso é difícil, né? Nossa, aquela pessoa controladora. Pra quem é teimoso, cara, como assim não foi no meu tempo, né? Mas, assim, Deus nos põe onde nós devemos estar, cada um carrega a cruz que precisa, né? Por Deus isso, sabe muito obrigada por estar aqui hoje. O tamanho da cruz que nós precisamos carregar. Então, querida, muitíssimo obrigado por esse momento, pelo seu tempo aqui, né? Por você conceder isso pra gente. E vou pedir pra você deixar aqui um recado para todos os professores que estão nos assistindo nesse momento. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Como disse já no início do episódio, sentar nessa mesa aqui pra mim é uma honra mesmo. E eu tenho certeza que foi Deus que me fez estar aqui neste momento. Por qual propósito, eu não sei. Mas acho que um dos principais foi aprender com você. Tá? Porque você é maravilhosa. Não só como pessoa, mas como técnica e profissional. Recadinho pros professores. Professores, ousem,
Vão na cara e na coragem. Ninguém começa já lindo, maravilhoso, igual nós duas. Sempre tem um começo que é difícil e às vezes é até feio, mas persistam, insistam e peçam a Deus sabedoria necessária para vocês. Um beijo e espero estar aqui novamente em breve. Não, em breve você vai estar, com certeza. Gente, muitíssimo obrigado por você que nos acompanhou. Peço aqui, ó, deixa aqui o seu like, entendeu? Se você quiser deixar uma dúvida, se assistiu tudo, quer deixar uma pergunta para mim, para Anaísa, pode deixar que a gente vai ter o maior prazer em responder. E também compartilha com aquele professor ou mesmo um outro profissional autônomo que você acha que está precisando ouvir o que nós discutimos hoje. Compartilha, porque compartilhar conhecimento é um dom de Deus, viu? Muitíssimo obrigado e ó, até a próxima.